eu queria começar a reunião de hoje com essa frase: uma mente fraca reclama de tudo, e uma mente forte aceita, analisa e resolve. Eu queria que a nossa reunião começasse com esse pensamento hoje, e que a energia que a reunião vai ter hoje com a palestra do Fernando seja uma fonte de análise e solução de problemas. Tá? Então, pode tirar, Ingrid, essa tela. Pode tirar a tela do hino. Obrigada, Ingrid. Bem, agradeço muito a presença de todos aqui hoje e vou convidar a companheira Dilma para fazer a leitura da nossa oração. Dilma, por favor. Boa noite a todos, agradeço o convite e a participação. Quem vos fala é Dilma Mendes Espírito Santo, associada representativa do Rotary Clube Vésper, Rio de Janeiro, advogada e pedagoga. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar reconhecimento. Senhor, que todos nós, membros deste clube, sejamos pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta é estar no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Amém. Passo a palavra para a nossa presidente, Patrícia Magluta. Obrigada, Dilma. Eu que agradeço. Nesse momento, eu convido à tribuna virtual o companheiro Cândido, que fará o protocolo, serviço de protocolo desta noite, e a secretaria. A palavra pode estar aberta a você, Cândido. Boa noite a todos vocês. Quem vos fala é o associado representativo do Rotary Clube de Rio de Janeiro, Vésper, classificação Medicina Militar. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do governador Pedro Brão nesta reunião e aos demais GAs presentes, irmãos de maçonaria e amigos e amigas. Uma honra muito grande tê-los conosco, tendo a presença de Fernando Pacheco, é um irmão da Loja Liberdade, e da Isabel Domingues, que estará hoje fazendo um trabalho de apresentação sobre magnetismo. Nós estamos vivendo um período onde o lema é a magia do Rotary, nesse período 2024-2025, tendo sido o Rotary Internacional fundado há 120 anos por Paul Harris. E hoje tem como nossa presidente de Rotary Internacional a companheira Stephanie Urquick, do Rotary Club de McMurray, da Pensilvânia, distrito 4.440, Estados Unidos. Nosso diretor de Rotary Internacional é o companheiro Antônio Luiz Vasconcelos, que é do Rotary Club Fortaleza Alagadiço, Ceará, distrito 4.490. Nossa governadora distrital é Alcione Maria, do Rotary Club de Pindamonhangaba, do distrito 4.571. E nossa presidente do Rotary Club Rio de Janeiro, Vésper, é a companheira Patrícia Magluta, tá? Que está no período 2024-2025 desempenhando brilhantemente suas funções. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a presidente Patrícia Magluta. Bom, na sequência que foi me dado pela presidente, eu vou aproveitar e falar da secretaria. Amanhã, quarta-feira, dia 19, o Rotary Clube de Rio de Janeiro, localizado no, no clube da URCA, no Yacht Clube da URCA,
fará uma palestra sobre mulheres no serviço diplomático brasileiro, tá? Começando às 12 horas, de forma presencial, e 13 de forma virtual. O presidente Cláudio Dutra Aboim e o palestrante é Luciano Osório Rosa, tá? Que é o presidente eleito para o período 2025-2026. Também, o Rotary Clube São João de Meriti, às 12 horas e 15 minutos, terá como palestrante o governador Henrique Sampaio, do período 2017-2018, com o tema Curiosidades sobre o Conselho de Resolução e Legislação do Rotary. Rotary Clube Tijuca, com o palestrante Daniel Barbosa Okomura, às 20 horas, que é engenheiro civil e diretor de saneamento e grande operação da SEDAI, que falará sobre o tema Água é Vida. Rotary Clube, amanhã, Barra da Tijuca, palestra com a doutora Fátima Cristo, com o tema Planejamento Patrimonial das Famílias, 20 horas. Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rio Comprido, com o palestrante Carlos Roberto Arduin, às 19h30, com o tema Inteligência Artificial. Fato ou mito? Aproveito também para comunicar que o mês de março nós tivemos, dia 16/3, a presença e o aniversário de Silvane Silva, nossa companheira de Rotary Clube Vésper. Dia 23/3, Alexander Costa. Dia 28/3, Neide Cardoso Araújo, mãe da nossa querida Neide Maria. E 31/3, aniversário de Sueli Saad. Com a palavra, a presidente Patrícia Magruto. Muito obrigada, Cândido. Eu aproveito e faço aqui o convite aos companheiros para estarem conosco na próxima terça-feira, no Clube Germânia, onde teremos uma reunião presencial em que daremos posse a novos companheiros do Vésper. Será um prazer tê-los conosco nesse momento solene do clube, tá? E será um prazer termos tanto os companheiros lá, como os que não são rotarianos, para vir conhecer o espírito e a vibe do Rotary Clube Vésper. No dia 30 de abril, teremos também o Bazar do Vésper, né, do Rotary Clube Vésper, no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Será um prazer também, e nós avisaremos mais perto e daremos notícias. Eu convido agora o companheiro Cândido novamente para fazer a apresentação do nosso palestrante, tá? E, Fernando, qualquer dificuldade que você tenha no compartilhamento, é só gritar que a gente ajuda aqui, tá bom? Cândido. Pois não. Meu querido Fernando Pacheco tem 75 anos, casado há 54 anos, e hoje está fazendo aniversário de casamento com a Esther, pai de 4 filhos, todos maçons, e 9 netos. Formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, e foi diretor comercial em várias multinacionais da indústria farmacêutica. Maçom desde 1977, estudioso da Cabala, buscador da verdade. Está sempre visitando muitas lojas durante a semana, inclusive lojas fora do Brasil, como na Inglaterra, na Austrália. Prazer enorme tê-lo conosco. Com a palavra, na tribuna virtual, Fernando Pacheco. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar participando dessa reunião da Vésper, e agradeço a todos que me convidaram para fazer essa palestra. Esclareço que vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma palestra desta forma, e eu gostaria que vocês, por gentileza, considerarem a minha virgindade nesse assunto, né? Eu, quando preparei essa palestra, na realidade, eu não imaginei que fosse ter essa repercussão. Realmente eu imaginei que não fosse ter assim tanto interesse, já que é um assunto muito técnico, científico, e a gente está muito ligado mais em coisas mais simples, mais suaves, né? Bom, eu preparei aqui as telas que eu vou apresentar agora, e eu primeiro coloco o share e depois eu coloco a apresentação. Como é que eu faço isso? Que é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma também.
Tem som a sua apresentação? Tem algum som? Não. Tem apenas uma ou duas telas que vai ter uma música. Tem. Bem, então você clica em compartilhar. Tá? Deve estar, quando você abrir, compartilhar, deve aparecer a tua tela que está aberto a apresentação. Sim. Então clica em cima. Espera aí, a apresentação não está aberta ainda. Não estava aberta ainda. Ah, tá. Então agora está aberto. Agora é isso. Clica em Ok? compartilhar. Ok. Agora deixa eu ver aqui. Muito bem, agora eu estou na tela. E agora share, é isso? Isso. Ok. Já está Então, entrando aí, ó. Está entrando. vocês estão me ouvindo bem? Estamos Sim. ouvindo bem. Sim, Ingrid, isso. Qual é o botãozinho? oi. Aonde que ele É aperta? aquele ali que parece uma vela de navio. Do lado do menos. Já está, já está. Isso, esse é Isso. isso. Está Já indo. estou com a apresentação? Já está. Sim, Ok. Muito bem. Bom, o campo eletromagnético e outras variantes de energia. Esse é o tema da palestra. Eu procurei botar o máximo de texto possível na apresentação, porque muitas vezes a gente faz uma palestra apresenta, sendo que aqui vai ter gravação do som, né? Mas, de qualquer forma, quando não acontece isso, eu posso compartilhar o arquivo e as pessoas terem a informação total de toda a apresentação. Campo eletromagnético e outras variantes de energia. Fernando Pacheco, eu sou do Rio de Janeiro e tenho o meu telefone aí na tela. Muito bem. E um dia, em algum lugar, de alguma forma, aconteceu um evento qualquer no universo que criou tudo isso. E muita gente fica especulando o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. No entanto, hoje, através de estudos, a gente sabe que a letra Φ do grego representa na matemática a dimensão áurea, que é exatamente a sequência do Fibonacci, Leonardo Fibonacci. Isso daí fez com que houvesse um entendimento muito maior do que acontece não só no nosso mundo, como também no mundo exterior. O planeta Terra, se nós tivéssemos a possibilidade de ver tudo o que acontece à nossa volta, nós teríamos uma visão mais ou menos assim do planeta, porque a gente não consegue enxergar, a nossa capacidade visual não consegue ver isso. Então, esse aí é o nosso ambiente. Esse nosso ambiente, foi muito bem descrito nesse livro Caibalion, onde Hermes Trismegisto conseguiu sintetizar os 7 princípios da alquimia, que são: princípio do mentalismo. O universo é uma criação mental, onde tudo existe na mente do todo. Princípio da correspondência, onde existe uma correspondência entre os fenômenos dos diferentes planos de existência, microcosmo e macrocosmo. Ou seja, o que está embaixo é igual ao que está em cima. O princípio da vibração, onde tudo está em movimento vibratório e as diferenças entre as manifestações resultam de taxas variáveis de vibração ou frequência. Princípio da polaridade. Tudo tem opostos. Algum problema? Okay. Solicito que mantenham seus microfones desligados para que não haja interferência. Muito obrigado. Princípio da polaridade. Tudo tem opostos que são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, permitindo a reconciliação dos paradoxos. O princípio do ritmo. Tudo flui em ciclos,
com altos e baixos, refletindo a oscilação natural da vida e da natureza. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem um efeito, e todo efeito tem uma causa, seguindo a lei universal. E o princípio do gênero. Tudo contém princípios masculino e feminino, manifestando-se em todos os planos da existência. De alguma forma, de uma ideia ou uma realização, aconteceu essa imagem de Michelangelo representa muito bem esse acontecimento. É uma arte. Campos eletromagnéticos. Nós temos aí equações de Maxwell, potenciais eletromagnéticos, representação de tensores, representação de ondas, função Green e formulação integral, representação potenciais retardados, representação espectral. O que nós vamos estar vendo é potenciais eletromagnéticos. O campo eletromagnético em forma de toros, aqui está a representação do campo eletromagnético em forma de toros, com o fluxo de energia circulando de maneira contínua. O campo eletromagnético em forma de toros, ou touro, refere-se à configuração de um campo energético com a forma de um donut tridimensional. Esse padrão é encontrado em diversos sistemas naturais, desde os campos magnéticos planetários até padrões de fluxo de energia no corpo humano, segundo algumas abordagens da física e teorias mais especulativas. O que é um torus? O torus é uma estrutura geométrica que possui uma forma circular com um buraco no centro, semelhante a um anel, ou um donut. Em termos de fluxo de energia, ele descreve um padrão dinâmico em que a energia entra por uma extremidade, circula ao redor do centro e sai pela outra extremidade, retornando continuamente ao ponto de origem. Os exemplos na natureza. Nós temos na planeta Terra exatamente a mesma situação de toros. O campo energético da Terra é o campo geomagnético terrestre. Forma uma estrutura toroidal com as linhas de campo emergindo de um polo, curvando-se ao redor do planeta e reentrando no polo oposto. Campos magnéticos solares. O Sol apresenta padrões toroidais complexos devido à sua alta atividade magnética intensa. Exemplos na natureza: o átomos e partículas subatômicas. Alguns modelos teóricos sugerem que partículas fundamentais podem ter campos e padrões toroidais. O corpo humano, ou bioeletromagnetismo, no coração, a gente gera um campo eletromagnético que, de acordo com medições, também adota uma forma toroidal. A gente, através dos chakras, consegue estudar bastante esse tipo de energia. Um corpo humano com 81 quilogramas de massa possui uma quantidade de 7 octilhões de átomos. Olha o que é 7 trilhões de átomos. É 7 vezes 10 elevado a 27. Houve um estudo de um médico, que ele inclusive é médium, e ele fez uma pergunta aos físicos a respeito do que geraria de energia essa estrutura de 7 octilhões de átomos. Imagina que em cada célula do corpo humano tem um cromossomo. Imagina que cada um desses cromossomos estão produzindo os ATPs e que todos eles estão em pleno funcionamento nesse exato momento. No meu caso, que eu tenho 105 quilos, isso passa de 9 octilhões de átomos funcionando continuamente. É realmente uma obra divina, uma obra superior que nós temos
acumuladas em cada um de nós, seres vivos. Aqui são as formas. Alô? Aqui nós temos as formas de energia conhecidas no mundo natural e que nós utilizamos normalmente, que é o petróleo, o carvão, gás natural, biomassa eólica, etc, etc, etc. Essas energias a gente usa para o nosso trabalho, para a nossa indústria, para a nossa residência. Eu costumo dizer sempre que, basicamente, o nosso ambiente é dividido em 3 grandes grupos: frequência, magnetismo e matemática. Na frequência, a frequência refere-se ao número de vezes que um evento ocorre em um determinado intervalo de tempo. No universo físico, tudo é baseado em vibrações e oscilações. Ondas de luz, a luz visível é uma forma de onda eletromagnética e sua frequência determina a cor. A luz vermelha tem uma frequência mais baixa, enquanto a luz violeta tem uma frequência mais alta. O som é uma vibração que viaja pelo ar e a frequência dessas vibrações determina o som. Desculpe, o tom. Frequência quântica. No nível subatômico, as partículas, como os elétrons, se comportam de forma semelhante a ondas, com suas energias sendo determinadas pelas frequências dessas ondas. A ideia é que toda matéria e energia no universo vibram em diferentes frequências. Essa vibração pode se manifestar em uma variedade de formas, desde partículas subatômicas até galáxias. A frequência é importante no caso de, por exemplo, sabemos muito bem que existe um vazio enorme entre o núcleo e os elétrons. No entanto, apesar desse vazio, a gente não consegue, por exemplo, enfiar a mão numa parede, porque a nossa frequência é diferente da frequência da parede, no caso. No entanto, Masaru Emoto, um japonês fotógrafo, ele conseguiu fazer várias fotos de átomos de água em diferentes ambientes, aonde ele conseguiu perceber que os átomos, dependendo da frequência, do ritmo, do que estivesse no ambiente, por exemplo, no caso de uma sinfonia de Mozart, ou uma música do John Lennon, ou de amor, etc., e aonde estivesse um ambiente de turbulência, por exemplo, ou um ambiente de negatividade. Tudo isso influi em todo o ambiente, inacreditável. Muito bem. No caso da frequência, nesse caso aqui, eu coloquei essas telas aonde cada uma dessas frequências teria ação sobre cada um dos chakras, os 7 chakras e 2 elementos adicionais dos chakras, que dependendo da vibração, você consegue fazer. Vocês estão familiarizados com o equilíbrio dos chakras, né? Através do Reiki. O Reiki faz o quê? Através da energia da mão de quem está aplicando o Reiki, ele vai fazer, junto com minerais e cores, o equilíbrio desses chakras. Muitas vezes, as pessoas estão se sentindo mal, estão visitando médicos e não conseguem resolver o problema porque esses chakras estão desestabilizados, estão fora da frequência. E aí ele não tem uma situação de conforto. Então, a frequência é muito importante para o equilíbrio corporal. Muito bem. Magnetismo. O magnetismo está diretamente relacionado
ao comportamento das partículas carregadas, como os elétrons. O campo magnético gerado por partículas em movimento é uma das manifestações da força eletromagnética, uma das 4 forças fundamentais do universo. O magnetismo também pode ser entendido como uma forma de integração entre as partículas. Magnetismo e frequência, a frequência das partículas carregadas pode influenciar a intensidade e a direção dos campos magnéticos. Em um nível fundamental, os elétrons e átomos podem girar ou ter um spin, e esse movimento cria um campo magnético. A ressonância magnética é um fenômeno que ilustra como a interação entre frequências e campos magnéticos pode produzir efeitos no nível atômico e molecular. No caso da ressonância magnética, usada na medicina, a frequência das ondas de rádio é ajustada para ressoar com os spins dos núcleos de hidrogênio no corpo humano. Magnetismo é realmente um dos fatores de influência básica na nossa existência. Agora vem a parte de matemática. A parte de matemática é a linguagem através da qual conseguimos descrever e entender as frequências e o magnetismo. Os físicos, então, através de escrita, conseguem descrever os elementos que acontecem nesses 2 primeiros fatores, que é a frequência, e aí você entra em ótica, entra em todos, parte de peso, etc. Desde os tempos de Pitágoras, foi observada a relação matemática entre a música e as frequências sonoras e a harmonia do universo. Mais recentemente, a matemática é usada para modelar o comportamento de sistemas físicos complexos. Mesmo com todo o conhecimento do mundo, os físicos hoje ainda consideram que eles não conhecem aproximadamente 96% do que eles sabem que existe. Então, quer dizer, nós estamos certamente engatinhando ainda no que acontece à nossa volta. As equações diferenciais são usadas para descrever a evolução de sistemas que mudam com o tempo, como o movimento das partículas ou o comportamento das ondas de luz. Fractais. Esses padrões matemáticos complexos são encontrados em muitas formas naturais de flocos de neve e galáxias, ilustrando como a matemática pode descrever a ordem e a repetição nos dados aparentes. Isso daí é muito interessante. A teoria das cordas. Em física teórica, a ideia de que as partículas fundamentais podem ser descritas como cordas. Cordas vibrantes é um exemplo de como a matemática e a frequência estão entrelaçadas no nível quântico. O professor Steven Weinberg, ele é físico e recebeu um prêmio Nobel, ele falou sobre multiverso. A explicação que ele deu foi muito interessante, porque ele disse o seguinte: você está na sua residência, no seu quarto, ligou o rádio, sintonizou uma estação. Então, o conceito de multiuniverso é o seguinte: por ele estar sintonizado naquela estação, ele não está vendo mais nenhuma das centenas de outras estações que estão passando em ondas exatamente naquele momento, junto com aquela específica que ele está ouvindo. Então, conclusão, a nossa existência é exatamente essa, é uma partícula mínima
microscópica em relação ao todo que está acontecendo. Então, conclusão, nós podemos ter eventos fantásticos acontecendo simultaneamente no nosso ambiente, só que a gente não tem interconexão e frequência. Interconexão, frequência, magnetismo e matemática. Esses são os três conceitos que entrelaçam profundamente no entendimento do universo. A ressonância é um fenômeno em que um sistema responde com maior amplitude uma frequência específica. Isso pode ser observado tanto em sistemas físicos como pontes que balançam com o vento, quanto no campo magnético, como no caso da ressonância magnética. A frequência de ressonância é muitas vezes descrita por equações matemáticas que determinam como esses sistemas se comportam. Campos eletromagnéticos, a interação entre cargas elétricas e campos magnéticos é descrita pelas equações de Maxwell. Como um conjunto de equações fundamentais na física matemática que explicam como campos elétricos e magnéticos se geram e se integram, e como as ondas eletromagnéticas, como a luz, se propagam. Em resumo, as frequências governam a vibração e o movimento de partículas e objetos. O magnetismo é uma força fundamental que afeta esses objetos e partículas, e a matemática é a chave para entender e descrever essas interações e comportamentos. O universo, então, pode ser visto como uma grande sinfonia de frequências e interações magnéticas, todas regidas por leis matemáticas universais. Matemática. Isso aqui é uma imagem que eu gerei em cima de algumas informações nossas lá da maçonaria. Não está tocando a música de alguma maneira. Deixa eu ver se aqui toca. Essa música é um mantra da Cabala, que é um hino Adonai Sabaoth, onde ele faz uma referência aos reis dos reis, ao rei aos comandantes de todas as hostes dos planos superiores, que a gente imagina que são pelo menos sete. Então, esse Kadosh, Kadosh Adonai Sabaoth é fantástico para você ter o equilíbrio no ambiente, no quarto, na sala, na família, na sua meditação. Quem puder gravar esse som e tocar, realmente vale a pena conhecê-lo. Ele, no início, menciona Yod-Re, Vod-Re, que é o tetagrama do nome de Deus. É muito legal, muito legal. A frequência desse som está entre 170 e 200 Hz. Muito bem. Bom, aqui eu tenho uma imagem do mapa de reflexologia palmar. A reflexologia é uma prática baseada na ideia de que diferentes pontos das mãos e pés, orelhas, correspondem a órgãos e sistemas específicos do corpo. Pressionar ou massagear essas áreas seria capaz de aliviar dores, desconfortos e promover o equilíbrio do organismo. No dedo estão associados principalmente a cabeça, olhos, ouvidos, seios da face e problemas relacionados ao sistema respiratório, como asma e bronquite. As pontas dos dedos ligadas ao cérebro e ao alívio de dor de cabeça, estresse, etc. Centro da mão, palma, representa
órgãos vitais como coração, pulmões, fígado, estômago, pâncreas, intestinos, problemas cardíacos, digestivos, respiratórios, que são frequentemente papeados dessa área. A base da mão e punho relaciona a órgãos reprodutivos, coluna vertebral e questões urinárias como bexiga e próstata. Lateral da mão, associada à coluna vertebral e a problemas relacionados às costas e o sistema muscular. Dentre esse conhecimento milenar oriental, vem a acupuntura, que é mais conhecida atualmente no Ocidente. Não era tão conhecido no passado. E é muito praticada, principalmente hoje no Brasil também. Muito bem. Homem vitruviano. Arte, ciência e natureza não existem isoladamente, mas estão intrinsecamente conectados. O ser humano, como representado pelo homem vitruviano, está no centro dessa interconexão, sendo simultaneamente um observador, um participante e um agente de transformação desses três pilares. Muito bem, para concluir, vamos falar um pouco de novos empreendimentos. Existem minerais abundantes de polarização de ondas, terahertz atualmente, utilizando os padrões de camadas de Van der Waals, que é o clinocloro, grafeno, grafite e filicilatos. O que acontece? Uma equipe de 7 brasileiros, de físicos brasileiros, conseguiram um novo sistema de geração de energia, aonde pode se empregar não só em ótica, como também em eletrônica. Esses novos empreendimentos e muita coisa que vem sendo descoberta ultimamente, principalmente no último milênio, nos últimos 20 anos, é realmente fantástico. Quem não se lembra da evolução que foi causada pelos relógios de quartzo, aonde a frequência do quartzo é fundamental para o funcionamento de um relógio, por exemplo, barateou extremamente o valor do produto e fez com que houvesse uma evolução enorme. Esse daí é mais um. Lembra que ultimamente a gente vem escutando falar de grafeno? Pois é, esse grafeno e o nióbio são elementos que estão vindo para fazer uma revolução muito forte em tudo que nós temos hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenha sido entendido. É realmente um tema muito complicado, muito profundo e que certamente deve ser muito monótono para muitos. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Obrigada, Fernando. Eu peço a você que pare o compartilhamento. Vê se você embaixo clica para parar o compartilhamento. Aí embaixo eu paro. Como é que eu paro isso? Não clica no share de novo? Vê na tela do Zoom. É que eu estou vendo. Espera um instante, já consegui. Mas é em cima, Patrícia. Em cima. Aí. Não, Consegui? ainda não. Ainda estou. Deixa eu ver se eu consigo. Não, deve aparecer em cima, clica na tela e deve dizer Stop Share. Em cima da tela? No centro? Normalmente isso na tela dele. Você tem que clicar na tela, vai aparecer lá um botão lá em cima, Stop Sharing. Ah, tá. Eu acho que aqui. Não. Aqui está em pause, né? Na parte de cima tem um clica com o mouse. onde você pode parar a gravação. A gravação não, a transmissão. Transmissão. Stop sharing. Conseguiu? Quando eu Não. clico em share, não, tá? Tem uma setinha do lado.
Mas em cima, quando Na você pa- clica, A parte de cima aparece, da tela. Eu estou aparece uma vendo em opção cima de da stop tela. sharing. Tem vermelho. Aqui é Stop Record, Breakout, Desire. Não É estou um botão conseguindo grande. sair. É no Você não primeiro consegue clique. me tirar? Ah, achei. É Achou? que eu sou Beleza. daltônico e o negócio está em É vermelho. isso aí. Aí eu não achava, desculpe. Não, sem problema. Mas vamos lá. Obrigada, Fernando. Ó, a gente já tem um companheiro que gostaria de fazer uma colocação aí para você. Por gentileza. Marcelo, o microfone é seu. Boa noite a todos. Fiquei muito contemplado pela essa palestra, porque justamente ela apresenta uma fase da minha vida aqui que eu trabalhei com um médico que era chinês e japonês. Estão me escutando? Sim, estamos ouvindo. Perfeitamente. E justamente ele tratou inúmeras pessoas através dos meridianos, através da mocha, através das agulhas. E ele falava muito sobre eletromagnetismo que existe nas pessoas. Então, quando você estava falando que você chegou ali na parte da acupuntura, eu me senti muito contemplado. Inclusive, minha esposa é enfermeira e agora está fazendo um curso de acupuntura e está aprendendo tudo isso sobre essa energia, tá bom? Era dar esse depoimento, esse testemunho, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação ou uma pergunta para o Fernando? O Marcelo, pode abrir seu microfone, Marcelo. Opa, estão ouvindo bem? Sim, sim. Perfeitamente. Rapaz, o Fernando não me surpreende, né? O Fernando foi um presente, né, que a maçonaria me deu. Primeira vez que eu sentei com ele num banquinho para conversar, me deu uma aula ali nos 40 minutos ou mais, que eu nunca mais esqueci. Eu ainda muito novo de maçonaria, Fernando me explicando as coisas, eu muito maravilhado ali. Foi até a convite do SAR, numa loja de estudos, em que eu conversei muito tempo com o Fernando e eu falei assim, poxa, eu acho que eu estou no lugar certo. São esse tipo de pessoas que eu quero conversar. É com esse tipo de pessoas que eu quero não perder tempo, ganhar tempo, né? E o Fernando foi, assim, um presente que a maçonaria me deu. Um dos presentes que a maçonaria me deu foi o Fernando. Eu não vou comentar a palestra dele, porque a palestra do Fernando é incomentável, irretocável. Falou de frequência, falou de tudo, né? Falou de tudo aquilo que o universo conspira a favor. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade anda cambaleando aí na escuridão do obscurantismo da ignorância. Então a gente não pode fazer muita coisa. Mas o Fernando é uma luz no fim do túnel, né? O Fernando, assim, ele traz um foco de energia muito bom, tem uma dicção muito boa, fala muito bem, é um orador nato, eu só tenho a agradecer. E se eu falar aqui, eu vou ficar falando o dia todo bem do Fernando. Era só isso. Marcelo, mas quem entende de essênios e pirâmides é você, viu? Não, o Cândido é bom nisso aí. O Cândido foi lá e viu de perto. Não. Com esse livro, né? Com esse livro. O Cândido, ele é como São Tomé, vai para ver como é que é. Bem, temos o companheiro Carlos Magalhães também, que gostaria de fazer Fala, uma Carlinhos, colocação. como vai você? Abriu o som aqui. Como vai, Fernando? Podia deixar de cumprimentá-lo também. Obrigado, Carlos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Fernando, eu conheço há 15 anos, na minha iniciação lá na loja Liberdade 47, quando eu ensinei, na época que eu era maçom. E aí o Fernando foi aquele paizão que pegou na minha mão, assim como dos demais lá iniciando. E como disse bem o Marcelo aí, a gente para ouvir o Fernando e fala, pô, isso aqui é o que interessa. É muito gratificante. E é um tema que é extremamente agradável de se ouvir, né? Em todos os aspectos. A matemática, que eu gosto tanto, e misturar isso aí, que explica tão bem essa ideia de frequência e magnetismo, né? E aí eu só a matemática consegue explicar isso, né? É meio confuso, mas é verdade.
E a gente começa a ligar os pontos e acaba a ver, pô, como é que pode? Lá atrás alguém já imaginava, já fazia esses cálculos e já conseguia chegar nisso aí. E a coisa se evolui tanto, né? E eu aprendi tanto com o Fernando ao longo desse tempo todo, e me deu um gás, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas a gente acaba vendo como é que a coisa vai evoluindo, vai crescendo e não para nunca, a gente não sabe onde vai chegar, né? E hoje já se fala tanto, Fernando deve estar bem a par disso aí, dessa relação da física quântica com a espiritualidade, né? Como é que hoje a física quântica começa a mostrar para a humanidade que os nossos pensamentos, nossa intenção, que nada mais é do que a nossa frequência, acaba afetando e mudando a nossa realidade. Seja pela força da atração, chame-se como quiser, né? Mas nada mais do que a física, como ele falou, a frequência quântica, como bem explicado aí pelo Fernando, né? Essa frequência quântica que tem essa relação tão próxima com essa espiritualidade. A gente acaba entendendo o que está ao nosso redor, né? Dentro desse, que muitos chamam que é um mistério entre céu e terra, e aí muitos a gente acaba entendendo e enxergando que com o auxílio da matemática, com todo esse magnetismo, essa atração do magnetismo, a gente vê essa frequência que todos nós temos, em vários níveis, né? E acaba essa relação com a espiritualidade. Então, muitas religiões que tentam explicar da sua forma, né? Com o seu sincretismo, e acabam atraindo e demonstrando para a gente que essa frequência está entre nós, atraída por esse magnetismo, que precisa de uma matemática para ser explicado como ela foi criada. E isso explica toda a espiritualidade entre nós. É sempre gratificante ver o Fernando aí, para mim é um prazer enorme, né, revê-lo, e estou sempre aprendendo com ele. Foi meu primeiro mestre lá nos tempos longínquos lá, mas eu continuo aprendendo com ele, é sempre um prazer. Parabéns para você, não só pela palestra, mas pelo aniversário de casamento. Um grande beijo na Esther aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Mas, Carlos, uma coisa importante nisso que você acabou de dizer é o seguinte: no estudo da Cabala já se fala, não fala claramente em energia quântica e física quântica, mas ela está lá inerente a tudo que eles explicam. Então, conclusão, isso está crescendo em termos de ondas, está acontecendo em termos de conhecimento e domínio público agora, mas já vem de muitos anos, né? Claro, com certeza. E o mais importante é que você falou que você era maçom, meu irmão, você nunca vai deixar de ser maçom, você vai estar sempre, você pode não estar regularizado, mas você vai ser sempre um maçom. Viu? Dizem que o maçom é como quer ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido como maçom, então eu digo quando eu era. Eu sou um exemplo de um ex-maçom. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, foi um prazer vê-lo aqui novamente. Prazer todo meu. Temos agora o Carlos Santarém. Pode abrir seu microfone, Carlos. Bom, boa noite. Fernando, a tua palestra, se eu tivesse que fazer uma crítica, eu diria o seguinte: ela hoje teve um fim. E se eu tivesse que colocar um elogio, em especial, em cima de tudo aquilo que você falou, você soube e você sabe fazer, criar o desejo de aquilo que você não falou e sabe mais, da gente mergulhar e se aprofundar mais nesse estudo. Então, eu tenho a pretensão e a presunção de esperar que amanhã você dê continuidade a esse tema e nos facilite mergulhar nesse assunto com mais riqueza, porque o tempo também te obrigou a limitar esse assunto. Mas uma coisa que você falou, e é muito importante, o meu outro irmão também falou, é o seguinte: como nós estamos saindo da era da escuridão, daquilo que muita gente determinava como ocultismo, porque por ignorância não sabia explicar, e hoje nós estamos vendo que essa energia que domina todos nós começa a ser aceita em lugares em que a ciência negava. Hoje nós temos faculdades de medicina no mundo inteiro que estão criando cadeiras associadas ao esoterismo e ao espiritismo.
porque já reconhecem a força dessa energia na cura. Então, Fernanda, eu estou muito grato, estou muito feliz de ter participado da tua palestra e te digo, esse desejo que você criou me dá a pretensão de amanhã esperar uma outra. Boa noite a todos. Muito obrigado. Meu irmão, só o Cabalhon, só ele, tem um grupo da Fraternidade Branca de São Paulo que eu pertenço, só o Cabalhon, só esse livrinho do Cabalhon. Nós passamos 2 meses estudando esse livrinho, 2 meses. Então, quer dizer, olha, é muito assunto, tem muita matéria, tem muito aprendizado, tem muita discussão e muito esclarecimento ainda no porvir. E olha que é um livrinho muito simples. Mas olha, uma coisa eu te garanto. Você, quando está com 5, 6, 8 anos de estudo de cabala, você entende que está começando a entender um pouco a cabala. Porque na cabala você estuda muito a árvore da vida e os 3 livros básicos, que é o Sefer Yetzirah, o Bahí e o Zohar. Muitas vezes você precisa estar com conhecimento profundo da árvore da vida para entender muita coisa que está escrito, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro livro. E você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Eu, quando tinha 5 anos de estudo, eu virei para o meu tutor e disse para ele, amigão, ô, Luiz, estamos na hora de parar de estudar esse negócio aqui desse jeito. A gente se reunia toda semana aqui em casa. Éramos 7. E ele disse assim, você não está gostando do meu tutorial? Eu digo assim, de jeito nenhum, estou adorando. Meu problema é que eu estou achando tão bonito esse negócio que eu já estou querendo morrer para ver como é que é. E aí realmente a gente parou. Aquela imagem que eu mostrei daquele quadrado de quadrados pretos e brancos, um triângulo amarelo com as 3 letras mães e um círculo no meio, com a estrela de Davi, o tetagrama Yod-Re, Vod-Re no centro, onde tinha os 22 caracteres hebraicos. Se você estivesse presente, como eu já estive, num círculo aonde foi todo ele rodeado por um cordão de prata, e para cada um dos caracteres hebraicos a gente tem uma oração específica, a quantidade de energia que gerou, olha, é surpreendente. O meu filho morava a 1,5 quilômetros daqui, da minha casa. E nesse dia ele me ligou e disse assim, o que é que vocês estão fazendo aí? Imagina. E aí fizemos essa experiência uma vez e eu nunca mais tive coragem de repeti-la, porque a gente não sabe com o que está lidando. O companheiro Cândido gostaria de fazer uma colocação. Primeiro, agradecer a presença do Fernando, ao convite que foi feito. E tudo que está sendo dito aí, nós estamos falando simplesmente da grande energia criadora. A energia magnética é a grande energia divina. O magnetismo está em tudo. A batida do coração, feixe de rios, eletromagnético. A luz solar, eletromagnética. Tudo tem eletromagnetismo. O Big Bang da partícula primordial, ao se expandir, continua se expandindo, e o mundo explode, os universos conspiram, explodem os quasares, anãs brancas, para que as vibrações continuem expandindo, tá certo? Porque o magnetismo é o carro-chefe da energia divina. É essa energia que também reflete dentro do chakra, é a energia do pensamento que corre em micro-ondas, onde cada um tem uma antena emissora e uma antena receptora. Isso explica porque eu penso que quero falar com Marcos Vinícius Laborato, estava precisando falar, dentro de 3 minutos toco o telefone e Laborato fala comigo e eu falo,
Lavorado, pensei em você agora. Então, há uma corrente, obviamente, de empatia que liga por amizade e afeto, e a minha emissão de eletromagnetismo por micro-ondas de pensamento atinge a onda de recepção do cérebro de Marcos Lavorado. Tudo é eletromagnetismo, tudo é onda, seja ela da forma que for, e o nosso planeta, senhores, é constituído no seu interior de ferro fundido. E ferro é magnetismo puro, assim como todas as estrelas têm no seu interior o mesmo ferro, porque o mundo é igualzinho, considerado todos os tais minerais. As estrelas têm carbonato cálcico que habitam dentro do nosso corpo. Nós somos as estrelas somos parte de tudo, de todos os constituintes do universo. Nós somos Deus. Deus é o eletromagnetismo que corre nos nossos corações, nos nossos impulsos, na nossa amizade, e nessa noite maravilhosa que foi constituída com a palavra divina, eletromagnetismo. Muito obrigado. Fernando, você quer fazer suas considerações finais? Eu gostaria, bom, obviamente, agradecer a oportunidade de ter participado desse evento de hoje. Muito obrigado pelas palavras dos irmãos, de vocês todos. Muito obrigado pela assistência e eu espero que tenha sido de utilidade para alguém. Se foi útil para alguém, que seja, valeu a pena todo esse trabalho, todo esse empenho. E realmente, o meu irmão falou aí sobre a ponta de alguma coisa para eu expandir. Não, isso é a ponta de alguma coisa para todos nós que tivemos interesse expandir. E realmente, cada um expandido da sua maneira, a gente vai conseguir não só um resultado maior, como uma abrangência muito mais significativa para a nossa existência. O que o nosso irmão, meu querido irmão José Cândido acabou de falar é exatamente isso. Quando essa energia toroidal que a gente tem no nosso coração, nós temos 7 chakras no corpo, mas realmente o coração é onde está toda a energia, é onde tem troca de sódio e potássio, é onde tem a energia que vai fazer com que haja a pulsação de cada célula para manter o ritmo cardíaco e manter essa massa viva. Quando a nossa energia deixa de existir na nossa passagem ou na nossa morte, nós perdemos exatamente 21 gramas. Essa energia foi que saiu. Quando essas 21 gramas deixa de existir, todo o resto, os quilos outros, não existem mais. Acabou. Não existem mais. Então, se a gente compreender a razão da existência de cada um e a participação e o porquê estamos aqui, realmente já vale a pena essas reuniões, esse esclarecimento, essa iluminação. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos e continue protegendo os povos, porque realmente vamos estar agora passando por um período de provação, um período complicado, e que as nossas famílias e nós mesmos estejamos protegidos e amparados pela mão divina. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Eu podia fazer uma perguntinha? Pode, Neide, faça. Eu estou passando por um problema de faringe, eu perco a voz, eu engasgo e eu tuço. Eu não estou podendo participar muito das reuniões, eu estou tomando remédio antialérgico, isso, aquilo outro. Eu não sei, eu acho que eu estou desequilibrada. Tá não, Neide, tá não. Tá tudo certo. Vamos em frente. Ô Neide, é garganta o problema?
Faringe. Faringe. É. Eu costumo, quando tenho problema de faringe e garganta, usar o própolis. Você já usou? Eu uso própolis com mel todo dia. É. Não sei o que está vendo, mas O que é que o otorrino diz disso daí? eu não procurei otorrino, não. Ah, então é bom procurar. Vai melhorar com CBD. Tá certo. Melhorar com CBD. Depois a gente conversa. Melhoras, Neide. Obrigada pela atenção, viu? Por Adorei favor. esse encontro. Muito Muito lindo. obrigado. Obrigado, Neide. Fernando, eu quero te agradecer, e apesar de eu não ser uma grande entendedora, né, de toda essa ciência colocada, eu acredito muito, sempre falei isso, que eu acredito muito no poder da energia, e já vivi diversas experiências em que a força do pensamento, a energia trocada, faz com que coisas aconteçam, tá? Então, eu queria encerrar essa reunião contando exatamente do primeiro projeto e da primeira experiência que o Rotary Club, na ocasião ainda um satélite, né, Rotary Club Satélite Vesper, viveu. E que vocês vão entender o poder da energia. Eu, numa sexta-feira à noite, recebo a ligação de uma outra companheira de Rotary, me perguntando se eu tinha alguma cadeira de roda ou se eu sabia quem teria. Eu disse a ela que não sabia, mas que eu teria prazer em dar a ela o telefone do banco de cadeira de rodas e que ela tentasse o empréstimo da cadeira com o banco. No sábado pela manhã, menos de 24 horas após essa ligação, eu saio para velejar com o meu marido e uma amiga minha médica. Estávamos lá num passeio e ela se vira para mim e pergunta: Patrícia, você conhece alguém que está precisando de uma cadeira de rodas? Que eu tenho uma para dar. Eu fiquei extremamente arrepiada na hora, porque foi uma coisa de energia, né? De alguém me ligar, me perguntando se eu tinha uma. E menos de 24 horas depois, a cadeira aparecer na frente. Então, isso eu acho que é um poder de pensamento, de energia. Eu tenho certeza que todos já viveram, em maior ou menor grau, algo do gênero. Como você pensar em alguém e daqui a pouco essa pessoa te telefona ou ela te procura de alguma forma. Então, eu acredito nesse poder da energia, né? Então, Fernando, muito obrigada pela tua explanação. Espero que tenha ajudado as pessoas e que elas entendam que emanar boas energias, bons pensamentos, né, só traz coisas boas. E se você ficar reclamando da vida e nada fazer, só vai atrair coisas ruins para você. Então, Perfeito. né, agradeço a todos aqui a presença. E eu não sei se vou passar para você, Cândido, já. E peço a Ingrid, se ela puder, ficar antenada aí para soar o sino final. Cândido, a palavra é sua. Agradecer mais uma vez, reforçando as palavras da nossa presidente, a presença dos irmãos que advieram ao convite pela primeira vez. As portas das reuniões virtuais dos Vesper estão sempre à disposição. Nossos temas procuramos sempre chamar alguém que traga e aborde alguma coisa que nos traga conteúdo. Esta noite tivemos 21 pessoas presentes, neste dia 18 de março, que é o Dia Nacional da Integração Judaica e o Dia do Jovem Demolei. Portanto, essa noite foi uma noite especial, onde tivemos Fernando Pacheco, um maçom que tem uma carga grande de energia positiva e a todos iluminou com seu carisma e abrilhantou a nossa noite. Que todos tenham uma noite abençoada por Deus, um bom descanso. Obrigado pela presença. Com a palavra presidente para palavras de encerramento, sino e na bandeira, se for o caso. Boa noite a todos novamente e obrigada pela presença. E quem puder estar conosco na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, no Clube Germânia, seria um grande prazer.
tá? Ingrid, por favor, pode soar o sino. Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, Neide Brilho, tá? Durão, obrigado, Marcos Lavorato, a todos vocês aí presentes. Eu Ao que meu agradeço. pai da Sinuca, que está lá me olhando, está lá, ao lado da Marilene, beijinho para ele. Dilma. Boa noite a todos, parabéns ao Fernando pela excelente palestra, parabéns ao Véspera pela bela reunião. Tá? Obrigada, Boa noite obrigada. a todos. Beijo a todos. Boa noite a todos. E parabéns, Marcelo, pela palestra. Muito boa. Eu me vi dentro dela, porque como acupunturista, tudo tem a ver. Ótimo, obrigado.